Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Aline, eu sou dermatologista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre laser de tatuagem. Com relação ao laser de tatuagem, a maioria dos lasers utilizados são lasers que a gente chama de lasers de picosegundo ou nanosegundo, que são lasers para a gente fazer um efeitozinho acústico, na verdade. A gente faz um efeito acústico para ele causar uma movimentação das moléculas de pigmento e uma explosão do pigmento, vamos dizer assim. Com relação aos tipos de laser, a gente tem vários, tá? Tem o Vectra Kick Switch, tem o Spectra, são várias opções de marcas diferentes que são usadas para remoção de tatuagem. Com relação ao tipo de pigmento, esses são lasers que eles pegam muito bem pigmentos escuros. Então, assim, todas as tatuagens podem ser removidas com o laser, só que não são todas que vão sair 100%. Normalmente os pigmentos escuros, como pretos, marrom, são muito bem pegos e acabam sobrando, com as sessões cegadas, os pigmentos que são mais difíceis de remoção. O vermelho, o verde, o amarelo, que são pigmentos mais clarinhos. Com relação à tatuagem, a quantidade de sessões vai depender muito do tipo que a gente tem de tatuagem, né? Porque a gente tem as tatuagens clássicas, feitas com o tatuador, que são tatuagens que elas têm uma profundidade um pouco maior na pele, então, obviamente, elas são mais difíceis de remoção. A gente tem aquelas tatuagens mais amadoras, que são tatuagens com uma profundidade um pouco mais superficial e irregular. Essas tendem a precisar de menos sessões e serem mais fáceis, até porque a maioria desse perfil tem tons escuros e tons únicos. Outro tipo de tatuagem que a gente tem seriam aquelas tatuagens mais cosméticas ou estéticas, então tatuagens de micropigmentação de sobrancelha, por exemplo, que também podem ser removidas com esse perfil de laser, só que a gente tem que ter um adendo nessas, porque é muito comum a gente associar, além dos pigmentos pretos ou marrons para pigmentação, alguns tipos de profissionais associam os pigmentos mais clarinhos, então um branquinho para poder dar um brilhozinho na tatuagem ou para poder delimitar um pouco melhor o supercílio, e esse branquinho é mais difícil de fazer a remoção, tá bom? Com relação a outros tipos de tatuagem, a gente tem também as tatuagens acidentais. O que seria esse tipo de tatuagem acidental? Na verdade, seria um depósito de pigmento abaixo da pele por um acidente. Então, pode ser grafite, às vezes por um trauma, pode ser asfalto. Esse é um tipo que também, assim como a tatuagem acidental, tende a ser mais superficial e mais fácil de fazer a remoção. Quantidade de sessões. As tatuagens mais superficiais, então, principalmente as acidentais, as tatuagens associadas com as tatuagens que não são profissionais, tendem a precisar de menos sessões, mas ainda assim a gente coloca uma média de 2 a 4 sessões, tá bom? Com relação às tatuagens que são profissionais, pode precisar de mais, e pode ser que elas não sejam removidas, todo tipo de tatuagem, tá? Pode ser que a gente não consiga remover 100% do pigmento, apesar de a gente clarear ele bastante. Em média, a gente pode considerar umas 8 a 10 sessões, podendo ser mais ou menos dependendo da quantidade, do tamanho da tatuagem, cor e quantidade de pigmento e genética e resposta do paciente. Com relação à tatuagenzinha, que seria a tatuagem de micropigmentação, ela tende a ser um pouco mais intermediária. Então, ela fica intermediária entre as tatuagens mais superficiais e as tatuagens mais profissionais. Com relação ao intervalo de sessões, tá? Varia muito, depende muito da avaliação clínica. Quando são tatuagens que são mais superficiais, a gente pode fazer uma sessão a cada 30 a 60 dias. Quando são tatuagens mais profissionais, a gente tende a deixar uma média de 45 a 90 ou 60 a 90, dependendo da quantidade de pigmento e do tempo de operação de cada paciente. Com relação a tatuagens, esses são os pontos principais. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e obrigada por terem assistido até o final. Até logo!